Eu refiz esse teste porque existiam algumas coisas que eu não percebi, não avistei no dia. Então, aqui, novamente é a mesma. Na verdade, eu refiz com outra data crua, de outras raw data, de outro teste de DNA, Ancestry. Antes foi MyHeritage, eu não sei se é 1, 2, 3 também, eu não acho que seja muito, assim, um, muito eficaz. Então, veio mais ou menos a mesma coisa. Então, a Ibérico 92%, que é muito, e fala que eu sou italiana e espanhola, não sei, quem sabe, mas não sei. Quer dizer, eu não, os meus ancestrais, né? Eu sou do Recife. O italiano aqui, between parênteses que eles falam, pode até ser assim com fenótipo árabe, porque muito árabes, os morenos que parecem árabes, na verdade são árabes da Itália, não são porcaria de latino, coisa alguma, eles são árabes. Como Al Capone era árabe, Danny DeVito, árabe. E muitos atores morenos que dizem ser italianos dos Estados Unidos são árabes, na verdade. Então, Aragão e Valência. E tu, armado maldito, para de perguntar a que etnia eu tenho. Tu sabe, tu não bancas o idiota não comigo não, tá? Que eu não gosto dessas... Eu não gosto de tua burrice, tua psicopatia, não. Aragão e Valência, 58%. Acho que é Portugal. Não poderia ser Aragão e Valência, a não ser que os meus ancestrais vieram da Espanha e do Basque para Portugal. E Basco, 33%. Basco. Há uma grande semelhança com o Basco e com a Sardenha é muito uma semelhança fraca através desse estudo, não sei se é verdade, né? E as pessoas dos bascos, alguns dos morenos, não são europeus, eles vieram do centro da Ásia Central e vieram também do Oriente Médio. Eles não são europeus, aqueles povos morenos escuros que lutaram para se livrar da Espanha e da França, eles não são oriundos da Europa, de maneira alguma. Nunca foram, é porque eles veem que o homem branco é muito trouxa e eles fazem, acontece, e eles também vieram, esses árabes, vieram como os portugueses, dessas vezes como os colonizadores, que todo mundo sabe que eles eram morocanos, aqueles homens felpudo, cabeludo, peludo. Aqueles homens são árabes, não eram porcaria nenhuma de europeu. Mas agora entraram na realeza europeia e ficaram com alguns brancos fazendo tudo isto. Indo procurar riqueza para a coroa e para eles mesmos. Ok? E as Américas, eles trouxeram também, os árabes, morocanos, eles trouxeram os asiáticos do sudeste da Ásia, da Mongólia, da China, ajudaram eles para colonizar as Américas e ficar lá aguardando, era o Safekeeper, aguardando a chegada deles, dos árabes, que chegariam na época do Columbus e do Vasquez Caminho, algo assim. E do Pedro Álvares Cabral, aquilo tudo não são europeus, eles são outros homens misturados agora com os romanos, mas muitos não sabem desse detalhe, ok? Eu sou super inteligente e sábia, eu sei. Então, esses povos aqui, que eles são
misteriosos, isso aqui, nada de mistério. Esse povo vieram, alguns deles escuros são árabes, marrocanos, persas, do Irã, etc. Ok? E alguns vieram através ali do Caucásio, da montanha do Caucásio ali na Bering, também para a Europa do Sul, ou vieram de barcos mesmo da África, pelas costas africanas. Então, nós temos, quem são os latinos verdadeiros? São pessoas de pele branca, de cabelos escuros, olhos de cabelos escuros ou avermelhados, e os olhos de qualquer cor, diversos, pode ser de olhos claros, verdes, cinzas, azuis, marrons, etc., êmbar. E os cabelos são pretos, ou são marrons, ou avermelhados, e tem alguns loiros, porque os escandinavos agora vieram com os germânicos, né, que são quase escandinavos de qualquer maneira, mesma raça, vieram também e ajudaram no gene pool. Então aqui os ibéricos, né, que são agora misturados com os árabes, foram eles que vieram do norte da África, misturaram com os ibéricos verdadeiros, e foram eles quem invadiram lá as Américas e colocaram a culpa nos europeus. Os europeus babaca, idiota, alguns são comprados por dinheiro, e isso que aconteceu. E os idiotas aí no Brasil creem, né? E Armado fica falando, vamos mostrar o que é Armado. Para de agir como idiota, imbecil árabe do Egito, norte da África. Para de ser, não cozinha os meus neurônios inteligentíssimos. Eu não quero me misturar contigo, entendeu? Eu não quero. Quem sabe, é mentira, que eles têm alguma etnia. Não, eu sou descendente dos alienos como tu, infeliz. Então ele fala aqui que povos são odiados pelos Oriente Médio? Quando vocês foram os ladrões, os invasores, os ladrões muçulmanos e outros que invadiram a Europa e inventaram dois negócios de holocausto aí quando Hitler trabalhava para vocês. Hein? Quem matou os negros, se não foi, que negro que nada, quem matou esse povo ali no holocausto, se não foi a turma do Hitler, era composto de africanos negros, dos asiáticos, alguns mongóis também tinham. Pode procurar aí, da Hitler Asian Army, Hitler Black Army, negros, os soldados negros do Hitler e os soldados asiáticos também tinham, inclusive, principalmente, então, os indianos estavam infiltrados, trabalhando para o Hitler, para matar as pessoas brancas do leste europeu, porque eles viam eles como, sabe, pessoas pobres, pesantes, que eram pessoas de, vamos falar, matutos, pessoas canto bem pequenos, que não têm muito dinheiro para oferecer para eles, então eles decidiram matar e inventaram que foram só judeus, e não foram judeus. E quem estava por trás, uns da turma do Hitler, que fazia parte do Hitler, eram os soldados gays, e eles mentiram dizendo que Hitler era contra o gay. Mentira, mentira. Alguns deles eram gays, também tinham gays, tinha judeu, tinha árabes. Árabes era o número 1, cheio de árabes lá, trabalhando para o Hitler. Alguns mongóis, que também fazia parte do grupo do Genghis Khan, lá atrás, no século XII. Que mais? Indianos, turcos, etc. Ok? Mas vocês sabem? Não, vocês não sabem. Porque vocês não têm a mentalidade que eu tenho, tipo de inteligência fora do comum que eu tenho. Preciso ir para a escola para ninguém me dizer isso, já sei.
Então, a partir do século XV, podemos a etnia ibérica, que viveu grandes migrações, principalmente para a América do Sul e Central, principal foco migratório. No entanto, essa tendência sofreu uma mudança nas últimas décadas, quando muitos ibéricos botaram os seus olhos para a Europa. Então, eles vieram o quê? Os povos do norte de África, que estavam vivendo na Península durante 5 séculos, 500 anos. 500 anos antes de Columbus, Pedro a Cabral, Vaz de Caminha, a voltar como os moroccanos. Eu lembro quando eu era pequena, eu assisti esse filme chamado, não, o filme era uma novela brasileira chamada Os Fidalgos da Casa Morisca. Fidalgos da Casa Morisca. Quem não crê no que eu estou a falar, procure aí no YouTube. Fidalgo das Casas Moriscas. Quando eu era pequenininha, 6 anos de idade, eu ainda me lembro. Me lembro que a minha mãe assistia esse sopiel para essa novela. Ok? Isso quer dizer o quê? O que quer dizer morisco? Morisco quer dizer árabes. Árabes agora misturados com alguns romanos e alguns franceses e gregos. Okay? Eles são misturados, então eles são, vamos dizer assim, híbridos, e eles que participaram de tudo isto, de todas as invasões, eles tiraram as pessoas que já estavam lá nas Américas, que eram pessoas brancas, e colocaram os asiáticos e mandaram eles falar que eles eram os indígenas, e os ameríndios e tudo isso, tudo nativos, tudo mentira, tudo mentira. Ei, cala a boca, infeliz. Essa favela aqui na Ásia só tem barulho, favela asiática. Aqui, razão, mistura de ancestralidade. Let's see, África, how much? 38%. Isso aqui quer dizer match os cromossomos que eu compartilho com as pessoas que supostamente fizeram esse estudo aqui com o DNA delas, nessa companhia. Então, América, o que é esperado, eu tenho 70 a mais match. East Asia, eu tive 44 por causa dos indígenas. Europa, 98 a mais, quase 100%. Por quê? Agora eu pergunto, quem são essas pessoas fenoticamente falando? Poderia ser elas, porque eu estou na Ásia, mas se eu fizer um teste de DNA, não quer dizer que eu sou asiática, certo? A mesma coisa é as pessoas que não são europeias, que estão na Europa. Ninguém sabe se elas realmente são europeias, quem fazem esses tipos de teste. Então ninguém sabe, aí que está o problema, entendeu? Porque eu sou cabreira, eu não gosto, quer dizer, o meu fenotipo é latino, sim, latino, mais aparente latino. O sul da Ásia, 67, né? Eu aparento ser mais latina. Então é isso. Eu tive mais europeu. Engraçado. E armado tá se babando de ódio e racismo. O maldito armado morre. Cima armado. Cozinha no seu próprio molho de ódio. Isso aqui a pessoa
coloca nosso cromossomos aqui, né, os binários aqui, que referem-se a nosso cromossomo, e eles vão ver com que match, com que outro grupo que eles fizeram, com quais outros grupos de pessoas que fizeram um teste, eu compartilho os meus cromossomos com. Então, Ancestry Report. Oh no, not again. Acima da média europeia. Então aqui as pessoas que fizeram teste que tem, que compartilha cromosoma comigo, Yorubá, Luiai, Yorubá, Quênia, Gâmbia, Mendes, Leoa. Isso aqui veio do meu pai, ok? Do meu pai, Caribe, africanos em Barbados, americanos e os negros americanos também que fizeram o teste. Ascendência mexicana, Puerto Rican, colombiano, quer dizer, latino-americanos em geral. Ásia Oriental, chinês, japonês, chinês, Dai chinês, química de Hong Kong, Vietnã. Essas pessoas nunca vai aceitar a pessoa como nós somos. Eles nunca vão aceitar porque nós somos fenotipicamente diferentes. Europeu, residente de Utah, residência do noroeste da Europa. Toscana, em Itália, acho que tá cheio de árabes lá. Finlândia faz sentido porque eles foram para Paraíba, onde minha mãe nasceu. Britânicos na Inglaterra e na Escócia. Então temos irlandês, escocês e Inglaterra. População ibérica na Espanha. Eles não fizeram da Portugal, não. Ásia do Sul, Índio, Gujarati, os indianos, ok? Os indianos. Então, essas são... E com esses grupos aqui vem sabe, né? As doenças hereditárias que temos que tomar cuidado, como Tassalamênia, Cell-Sick Disease, Sickle Disease, que é uma doença em células, que tem muito na África. Tassalamênia também vem da África. Lupus também vem da África, ok? E da Ásia também. A maioria das pessoas que mais tem lupus e doenças imunes são da Ásia e da África. Os europeus é mais Crohn disease, aqueles problemas intestinais, coronário, doenças coronárias, mal de Alzheimer, aneurismo, essas coisas. Eu esqueci de ver isso aqui. A minha linhagem materna é HVO, quer dizer, da minha mãe, da minha linhagem materna, só mulheres.
Raiz V deriva do haplogrupo ARO, que por sua vez descende do haplogrupo AR. EGV também é o clado ancestral do haplogrupo RegV. O haplogrupo RegV é encontrado principalmente na Ásia Ocidental, que deve ser ali no Oriente Médio, se não me engano, sul da Europa, Europa Oriental, que é o leste europeu ali, fica ali na Bulgária, Eslováquia, perto da Polônia e aquele Balcãs por ali, e norte da África. Europa Ocidental é onde? Ásia Ocidental. Ok. A Ásia Ocidental fica ali até aquele lugar ali, Oman, Síria, Líbano, Jordão, Palestina, Israel. Então, posso dizer que talvez as minhas avós, tataravós, vieram desses lugares, eram judeias, sefardita ou marranas. Ok? Isso aqui pode dizer, né? Que elas eram de Israel ou da Palestina, daquelas bandas por ali, da Síria, que na verdade também eram filhas de pessoas brancas que foram escravizadas, levadas para a Europa pelos árabes e outros, foram levadas para esses lugares, Ásia Ocidental, para serem escravizados 10.000 anos atrás. E depois eles ficaram falando, mentindo, que nosso gene puro também tem pessoas de pele branca, só para embranquecer a Ásia Ocidental. Eles estrupavam essas mulheres brancas, tinham filhinhos com elas, para dizer que vinham deles, esse genoma, na verdade, era das europeias, lá das latinas e das russas. Latinas e russas. Das latinas verdadeiras, não que a gente vê hoje em dia, tudo já misturado, híbrido, as latinas verdadeiras, que era um fenótipo assim, tipo celta, de cabelos escuro ou avermelhados, pele branca, olhos claros ou olhos castanhos. E aqui é a linhagem do velho lá, que me amassou. Amassou assim, né? Quer dizer, me fez. Mais ou menos, pode ser a linhagem dele R1b. É a linhagem paterna mais frequente na Europa Ocidental, bem como algumas partes da Rússia. Europa Ocidental. Europa Ocidental, então os ancestrais dele vieram dessas partes da França, Alemanha, Áustria, Mônaco, Finlândia, Dinamarca ou ali Escandinávia, aquelas partes ali da Europa. E também da Rússia, ele veio da Rússia, os ancestrais do velho veio da Rússia, e da África Central, Chad e Camarão, é o ancestral do velho. Também está presente em frequências mais baixas em toda a Europa Oriental. Europa Oriental, Ásia Ocidental, bem como parte da norte da África e Ásia Central. Ásia Central e Ásia Ocidental, que é esses árabes, judeus, né, da Síria, Palestina, talvez Jordão, Israel, etc. Norte da África temos morocanos, e os tunisianos e os egípcios, que faz aquela miséria lá, que tanto me atenta do Egito, aquela bexiga horrível,
horrível, aquele ogro. Chá de Camarões. Camarão é um lugar lindo, muito lindo. A África é muito linda, maravilhosa, linda. É um continente espetacular, né? Realmente as pessoas lá também não sabem lidar com, não, às vezes, não sabem tratar o lugar que elas têm de tão lindo, maravilhoso, natural. Não sabem serem gratos pela África, porque a África é muito linda. Quer dizer, o mundo todo é lindo, mas uma parte da Ásia, África, Américas é mesmo, e a Europa também é linda, Rússia também é linda, a natureza. Então, vamos lá. Em toda a Europa Oriental, às vezes as pessoas não merecem, todas as pessoas não merecem o lugar que elas têm, essa terra maravilhosa, esse planeta paradisíaco. Então, vamos lá. Ásia Ocidental, Ásia Central. Ásia Central é aqueles lugares ali no Afeganistão, ali perto da Rússia, que tem a divisa com a Ásia, e vários outros ali também, perto ali da Palestina, desses lugares. Então, o velho também tinha ancestrais que vieram de lá, da Europa Oriental, Ásia Ocidental, bem como parte do norte da África e Ásia Central. Ai, que mistura horrorosa, eu odeio essa mistura, eu queria tirar meu cromossomo, se não fosse perigoso, eu queria tirar todos esses cromossomos que não me agregam, deixar só o latino, só o português e espanhol, tirar o resto, deixar só o latino puro, original, vir para os machos. Ásia Ocidental, 65 mil anos atrás. Comum, esse povo da Ásia Ocidental é achado na Europa Ocidental. Ok? Então é o que? Europa Ocidental? Portugal. Um dos ancestrais do velho era de Portugal. Alguns da África Central, se não me engano, e norte da África. E também tinha esses povos aí tribais das Américas. Também tinha eles, né, que quer dizer isso aqui, a minoria Basque, que são também asiáticos, que foram através do Berim para a Rússia. Então faz parte do genipu do velho lá. Por isso que não valia nada a bosta que ele enterrava. Também tem o Neandertal de Novosibirsk. Blá. Ok, vem do Índios aí. Por que vocês querem dizer que esses povos são oriundos daí? Ei, não tem vergonha na cara não, é? Esse povo vieram da Camboja, Vietnã, Malásia, Indonésia, Tailândia. Ok, accept this because, aceita porque é melhor, dói menos. Vieram da China, Mongólia. Pelo amor de inteligência, aceita que dói menos. Ok? Sejam como eu, honesta. Eu sou honesta, clara e assim, muito, como se fala, eu não devo nada a ninguém, eu sou transparente. Os neandertais apresentam 1 em 4 atestados de pessoas fora da África. Aleluia! A África é linda, mas eu não quero, já basta o velho lá, aquele velho que me fez. Fora da África subsaariana, no entrou, olhamos para os mercados genéticos associados ao Neandertal, espalhados pelo genoma. Em cada um desses mercados
marcadores, você pode ter uma variante genética que evolui nos deterrais e voltou à linhagem humana. Quando os dois grupos se cruzaram, você herda a variante de ambos os pais, você pode ter 0,1 das cópias de variante heredal. Ok. Yeah. Eu não tenho cabelo lisos. Eu não espirro ao comer chocolate. Claro, lógico que eu não tenho cabelo nas costas, eu não sou um macho, eu não sou um gorila. Sou toda lisinha. Então, o Charles Darwin, o mesmo que veio com esse EP, nonsense, essa porcaria aí de invenção de EP, de primatas, e o Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico era um judeu. Charles Darwin também pode ter sido um judeu. Predisposição à obesidade. Pessoa que não come muito não pode ser obesa. Trabalha como condenada, mas eu não sou eu não sou também magra. Dieta rica em carboidratos. Não, obrigada. Alta eficiência. Eu posso comer carbos, mas eu não posso comer muito carbo, eu não gosto. Dieta com base teor de gordura. Eu não posso comer carbo, eu gosto de carbo, mas não posso comer muito. Então, baixo teor de gordura, eu talvez seja average, não posso. Talvez seja melhor comer um pouco de gordura, claro. Dieta baixa em carboidratos, também mais ou menos. Dieta rica em proteína é melhor não comer. É verdade, eu não posso comer muita proteína. O meu negócio é só verduras e frutas. Eu acho que os meus ancestrais eram mais frutíferos, veganos. Média baixa. Isso aqui é o hormônio virginiano. Níveis de serotonina média, hormônio contra a depressão. Eu, apesar dos meus problemas, eu não tenho depressão. Eu não deixo ninguém me levar à loucura ou tomar drogas ou me matar. Então, quanto mais pessoas me desafiam, mais forte eu fico e mais combatente. Eu tenho o sangue de guerreira. Ah, eu não gosto de doenças não, cara. Doença pra mim não existe, não. Eu mato elas logo. Oh, shit.
aqui é o teste que eu fiz, usando a minha ancestry, a raw data, que é a data dos cromossomos, meus cromossomos genealógicos, e relatório de ancestralidade. Aqui é o meu relatório de DNA, feito aqui nessa companhia que é boa, para mim é ok. Finalmente eu acertei na mosca, que as outras minhas, MyHeritage, 1, 2, 3 and I, não sabia quebrar bem como se fala, os cromossomos e as marcas. A Ibéria 92%, Itália 8%. So, Itália 92%, Itália 8%. AD3, não sei o que é isso. Eles falaram que eu sou espanhola, não sei, quem sabe. 58% e 33% basque. Lembrando que basque não é uma pessoa assim misteriosa, alguns dos morenos lá são um pouco arábico e persas e da Ásia Central, que eles não são bem nativos europeus, eles vêm de fora, os que migraram para lá e tiveram sexo com as mulheres brancas latinas. Na verdade, bascos era latino, os romanos eram latinos, mas por causa da mudança do gene Po, que eles fizeram lá, interracial sexo, resultou-se nas raças se misturarem. Por que eles não fizeram isso na Ásia e na Ásia negra? Não, eles não fizeram, mas eles fizeram na Europa a propósito. Okay? Por que não fizeram na Ásia? European culture located between Europe and Asia. Lecam-se vem da Ásia e Europa. Eram os árabes e os judeus que misturaram agora com os latinos, romanos e gregos, e formaram essa raça ibérica. Diferente proveniente. E é do original, os originais. Os originais, não os... não os agora, os mestiços, mas os originais, sim. Claro, né? Imigração de lá, e depois fala em escravização. Os brancos, eles tiraram os brancos para ser escravidade desde o século XI, desde o século XI, antes de alguns europeus dizerem, basta, eu vou tomar de volta as Américas, porque o que eles fizeram? Esses povos árabes e outros, eles pegaram os asiáticos, colocaram lá nas Américas como indígenas, para ser o save keeper. O que são save keepers? São aqueles que ficam tomando, os guardiãos que ficam tomando conta do lugar para eles voltarem. E eles voltaram como morocanos. A maioria que trouxeram, que fizeram mão de obra escravas, tudo isso, a maioria eram árabes, descendência árabes e outros, agora misturados com os romanos e outros. Tinha até uma novela chamada O Fidal da Casa Morisca. Por que eles diziam Fidal da Casa Morisca? Porque vieram do norte da África, simplesmente assim. Pode pesquisar aí a novela Os Fidais da Casa Morisca. A população tinha sua própria língua, cultura e religião, partida com o grande número de grupos étnicos. Of course, né? Eles estão misturados com os árabes, claro.
O debate sobre a origem do grupo étnico basco é altamente controverso. Alguns especialistas acreditam que eles evoluíram a partir do Cro-Magnon, quando buscaram o refúgio de um período de glaciação estabelecendo você quer dizer quem? Os originais, não os mestiços que se misturaram com os árabes. Ok? E eles se rebelaram. Por quê? Fizeram rebelião. Aqueles que fizeram rebelião nos Pirineus, nada mais foram que os árabes, os do central da Ásia, que eles queriam um lugar para eles só. Eles vêm, invadem e ainda querem um lugar só para eles. Aí eles rebeliaram, dizer que eles eram bascos, eles se infiltraram dentro do Genipu, dos originais latino-basquianos, que eram os latinos. Assim que eu vi esse povo dizer, ei, latino, eu via a língua, ei, latino, sabe? Porque ninguém me engana por muito tempo. Sou super smart, muito astuta. Então, uma forte semelhança genética aqui. E aqui não tem a sardinha, que eu achei estranho. Como é que eu tenho italiano e eu não tenho sardinha? Sardinha. As origens da palavra ibérica podem ser encontradas nos gregos antigos e na forma como nomearam um agregado de pessoas que viviam em torno do rio Iba, no sudeste da Península Ibérica, terra mítica onde Heracles realizou um dos seus 12 trabalhos. Sois grego-romano. O povo do norte da África com história de beber na Península, viu aí? Invasores. E depois invadiram as Américas, colocaram toda a culpa nos homens brancos. Na verdade, foram todos os moro-árabes que invadiram lá. Mas armado não quer aceitar isso, porque para aceitar as coisas para esses povos, esses sadistas, psiconarcisistas, é muito difícil. Eles não aceitam, mesmo que se aceitar, doeria menos ao long run. Então, da minha mãe veio a haplogrupo que deriva do haplogrupo Aro, que por sua vez descende do haplogrupo A. Rede V também é o clado ancestral do haplogrupo Rede V. O haplogrupo Rede V é encontrado somente na Ásia Ocidental, sul da Europa, Europa Oriental e norte da África. Então, aqui nós temos a Ásia Ocidental, que seria o que? Palestina, Síria, Oman, Israel. A minha mãe era também filha de sefarditas e de marranos hebraicos, entendeu? Então, por isso que ela tem a parte da mãe dela, que é a minha linhagem maternal, que é matrílica, né? Matrilina e patrilina. Então, a minha parte matrilina vem desses povos ali da Ásia Ocidental, que é ali no Oriente Médio, Israel e aquelas partes ali, Palestina, e vários dos brasileiros também têm esse haplogrupo, não apenas eu. Então, do sul da Europa, que são os ibéricos, e a Europa Oriental, que é o sudeste da Europa, a Eslováquia, Bulgária e ali os Balcãs, grego, etc., e o norte da África também. E aqui tenho do meu pai, que é uma linhagem paterna mais frequente na Europa Ocidental. A Europa Ocidental consiste de quê? Bélgica, Alemanha, França, Suíça, a Escandinávia, Áustria, Europa, Portugal. Então ele pode ter vindo de Portugal, os ancestrais dele poderiam ter vindo de Portugal, ok? E também da Rússia por parte de quem? Daqueles povos ali que vocês chamam de índios, que na verdade são asiáticos,
que vieram através do Bering, daquele estreito lá do Bering, da Ásia para a Rússia e depois para o Canadá, do Canadá foram ali para o central das Américas até o sul. Vieram, são asiáticos, tailandeses, malasianos, indonésios, cambodiano, vietnamita, filipinos, todos têm o mesmo genoma que esses povos aí, que vocês chamam de índios, que nada são de índios, eles são asiáticos, mas porque eles são, os cabelos são mais pretos, porque eles preservaram o genoma deles, os cromossomas originais, enquanto que os outros que já estavam na Ásia já misturaram um pouco com os europeus e os árabes e africanos, etc. Então o cabelo ficou um pouco diferente, mais opaco, menos preto. Entenderam ou não? Tá difícil. Sofá soblã, que brasileiro é assim, brasileiro, árabe e asiático é assim, é difícil implantar algo na cabeça deles, que é o que a cabeçona deles querem ver, e não o que está lá. Entendeu? O que faz sentido e faz lógica. Então foi isso que aconteceu. Então o velho ali que me fez, né, o velho que me fez também, vem desse povo ali, indígenas, e vem dos africanos também, negros, do Camerão, Angola e vários outros. E também está presente em pequenos frequências mais baixas da Europa Oriental. A Europa Oriental seria mais ali desculpa ali, a Europa Oriental, né? É mais a Europa. Não, a Europa Ocidental não é Portugal. A Europa Oriental deve ser Portugal. A Europa Ocidental poderia ser ali a Escandinávia, Alemanha, Áustria, etc., Bélgica, França. A Europa Oriental, por outro lado, poderia ser de Portugal. Ásia Ocidental, que é o que? Síria, também Israel, Palestina, e aquelas bandas por ali. Então, os ancestrais do velho fazem parte desses povos. Bem como parte do norte da África, que é os morocanos, e a Ásia Central, que é quem? Os indianos, paquistaneses, Afeganistão, que vai até ali o Uzbequistão, no Cáucaso, ali nas montanhas da Rússia. Então o velho é uma mistura, por isso que é uma mistura de maldade também, que ele fez com a minha mãe e com os filhos, ele batia como se ele fosse um carrasco. Batia nele menos em mim, porque se eu crescesse, ele batesse em mim, eu batia nele de volta. Não tem, para mim não tem erro. Bate em mim, eu bato de volta. Pode ser macho aqui na Ásia, pode ser qualquer um, eu bato de volta. Não sou otária. O grupo paterno só aparecerá para os machos. É verdade, eu ficou. Então, Charles Darwin, que era um judeu hebraico, e o Nicolau Copérnico, que também era um judeu hebraico. Olha a cara do Nicolau Copérnico. Oh my gosh. Tem o mesmo haplogrupo paternal que eu. Nicolas Copérnico, importante astrônomo e matemático polaco. I see. E faz parte também do haplogrupo do velho meu pai, comum na Europa Ocidental, que é mais ali, eu acho que Alemanha. Realmente, como eu imaginava, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, França, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Reino Unido e Irlanda. Oh, brother. Oh, é Reino Unido, Irlândia. Então, basicamente, deve ser
inglês. You. E Nicolau Copérnico talvez viesse dessas bandas aqui, mas ele morava na Polônia, aqui nessa área, Europa Centro-Oriental. Ele morava aqui, então ele veio talvez da Alemanha ou do Reino Unido para a Polônia. Que é Charles Darwin. Deve ser chicanese, I don't know. Quem sabe, quer dizer, não sei. O homem que achava que todo mundo veio do macaco. Acho que isso aqui veio do planeta do macaco, então. Eu não creio que eu vim do macaco, dos macacos. É logo que loiro. Qual alta sua variabilidade genérica? Ter mais variedade genética é protetor contra doenças recessivas. Oh my gosh. É isso bom. Está 1,47% acima da média europeia, dos europeus. Não quer dizer que eu tenho yes! Eu tenho muita resistência contra as doenças recessivas. Somente negócio tassalamênia, lúpus, doenças imunes que veio da África e também tem nos asiáticos, muito predominante entre eles e também dos latino-americanos, porque nós somos misturados com esses povos. Então é ótimo que eu, né, tenho essa... E o verde, yes! Em tua cara, armado. In your face. So, Yoruba, eu tenho Yoruba, eu tenho Luhya na Quênia, mas eu não pertenço a esse povo. Se eu for lá, eles vão me matar porque eu sou branca, como eles fazem com os albinos. Eles vão me matar para fazer black magic, voodoo, porque eles acreditam que nós temos poder mágico por termos a pele clara. Mendes era leona, porque também eu sou mulher, lógico, né? Porque o pau quebra-se mais no lado que eles pensam ser mais fraco, mas eles que pensam. É Sun em Nigéria, só é Sun em Nigéria. Americanos de ascendência africana também, os africanos que fizeram aquele... Quer dizer que essas aqui, né, as doenças que esse povo carregam, eu tenho mais ou menos essa percentagem de me livrar dela. Qual a sua variabilidade genética? Tem mais variabilidade genética protetor contra doenças recessivas. Height and disease risk. Qual a inspiração para replicar, para ajudar os viajantes de DNA a entender suas informações genéticas como um todo? Oh, brother, that's mean o que? O que aqui quer dizer? Que eu sou mais suscetível do que os europeus a pegar essas doenças que esses outros povos carregam. E é verdade. Então, caribos, africanos, barbados, americanos. Então, aqui temos ascendência mexicana, também colombiano, e chineses, e os asiáticos, e os europeus aqui. Então, todas as doenças que eles geneticamente carregam, eu posso saber, eu tenho a susceptibilidade de adquirir essas doenças, sejam Crohn disease, a doença intestinal, muito grave por sinal, lúpus, doenças imunes, a sickle cell disease, que é aquela doença que as células também não se replinem naturalmente, não se regenera.
naturalmente, britânicos na Inglaterra, na Escócia, população ibérica em Espanha, britânicos na Inglaterra e na Escócia, finlandeses, Toscania na Itália, residentes de Utah, ou residentes de Utah, com ascendência do norte e oeste da Europa, que compartilham o meu DNA. Ásia do Sul, e os indianos também, eles tiveram predisponência talvez com diabetes, né? Indiano tem muita diabetes, tem muitos outros predisponências de ter alguns outros outras doenças como uma pressão alta, mas eu não tenho pressão alta, eu não tenho, a minha pressão é toda vez no meio, eu não tenho pressão alta, a minha pressão é regulada, é mais para baixo do que para cima, e graças à minha sorte eu não tenho anemia, eu não tenho aquela doença celíaca, eu não tenho o que os africanos têm, eu não tenho a taxalamênia também, não tenho. Aqui na Ásia, várias crianças nascem com taxalamênia. É uma doença onde os hemoglobins não fabricam mais, não fabricam muita red blood cell ou células vermelhas para o sangue. Também foi originado na África. Eu caio amanhã, já tá, a abacadraba já tá curada. O que é isso? Tem damping, seleção em comparação com o resto da população é alto. Fraturas médias. Eu tenho uma predisposição de curar uma ferida amanhã. Amanhã já está quase curada e se fechando. E o sangue estanca logo. Não, eu não quero. Talvez eu tenha, porque minha mãe teve. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, em 60 a 80% dos casos. Portanto, é considerada um distúrbio neurocognitivo importante. Engloba um conjunto de sintomas concomitantes, cujo principal sintoma é um grave comprometimento cognitivo que afeta o funcionamento e as atividades de vida. Correto. Dieta e problemas sociais agravam tudo isso e causam tudo isso. Fatores ambientais se dividem em quase 6 vezes mais impacto que a genética. Correto. Isso é taimosi, Maraíma. Como eu sou inteligente. População de média. Então, eu tenho uma como que diz? A disponibilidade, prepotência de pegar isso. Só na mídia da população. Eu não quero pensar nisso. Quando chegar, tudo bem, mas eu não quero pensar por enquanto, né? Eu sou jovem e eu me sinto jovem, cheio de vida, então eu não quero pensar nisso. I wanna know if it will come, let it show. Cause my heart can't care about it anymore. Então, here, let me see here. O laranja simboliza mais predisposição e o verde mais proteção. Então eu estou na média. Aqui, ó. Digestiva acute apendicites. Aconteceu comigo. Oh, brother. Diabetes na média.
Prostate cancer. Ok, prostate. So now, agora eu tenho um prostate, uma próstata. Próstata. Chronic kidney disease, tem predispondência sim. Kidney stones, muita predispondência, correto, correto, verdade. Nefropatia, oh my God, I am, yes, man. Ah, kidney cancer também tá, tem uma predispondência grande, Wilson tumor, bladder cancer também, hypospadia. Eu tenho que tomar cuidado com o aparelho escritório. Sou imune, a imunologia, graves disease. Também eu tenho poliomielitis, acute lymphoblastic leukemia. E eu tenho predisponência com tudo isso, tudo isso. Oh my God. Alopecia também, rosacea, atopic dermatitis. Oh my gosh. Bipolar disorder, I'm not bipolar. I'm always myself. Epilepsy, I don't have epilepsy. Motion sickness, I don't have motion sickness. I don't have Tourette. Stigmatism, I don't think I have. Glioblastoma. Oh, post-traumatic stress disorder, yeah, I have this. Restless legs, yeah, I have migraine, not much, facial tremor. Yes, I have Parkinson disease. I don't know, narcolepsy, glaucoma, glioma, macular degeneration. Preciso tomar conta dos meus olhos. Anxiety disorder. Yeah, I have anxiety disorder. Panic attack also I had a lot. Autism. Ai, meu Deus, eu tenho autism. Ok, I understand. Major depressive disorder. I don't have much depressive disorder. Bulimia. I don't have bulimia, diabetic retinopathy. I have this predisposition. Alzheimer também. Amyotropia lateral esclerose. Esquizofrenia. No, I'm not schizophrenic. Reproductive testicular cancer. Okay, I have now testicles. Great, I have testicles. Respiratory. Long adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Gosh. Allergic rhinitis lung cancer. Osteosarcoma. Oh my God, so dangerous. Psoriatic arthritis. Eu pensava que estava no inglês, no português. Dor no joelho, arterite reumatoide. Disfunção temporomandibular, gota esquelético, osteogote, arterite no joelho, microsomia craniofacial. Oh my God, sarcoma esquelético, oh my gosh. Osteoporose também. Oh no, I don't take drugs, I don't want. No, thank you, I don't do that. So now, risco médio, risco médio.
Eu não tenho muito, eu não tive complicações com a Covid. Ela não me afetou muito. Vitamina B1, ok. Vitamin what? Vitamin A, I don't have enough. Vitamin B1, ok. Vitamin B12, ok. Vitamin B2, ok. Vitamin C, ok. Vitamin C. No, 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 no. Wait a minute. Vitamin C, okay. Vitamin B2, I don't have enough. B12, I don't have enough. Oh, eu tenho uma quantidade, ok. So, vitamin D, ok. I have. Não muito, mas eu tenho. Vitamin E, vitamin K, ok. Ok, I have. B9, ok, I have. Pô, eu não tenho muito. Menos. B6, D. Eu tenho uma quantidade menor de vitamina D. Ok, não. Ferro, ok. Magnésio. Eu acho que eu não tenho muito magnésio, não. O excesso de magnésio não é bom, pode causar morte. Fósforo, não tenho muito. Pô, os rins não podem aguentar muito fósforo e oxalato, cálcio e proteína. Potássio, potássio tem muito em banana. Para quem tem deficiência renal, não é muito bom tomar potássio, porque eles não sabem como excretar tudo aquilo e sai pelas as peles dando choque. Sódio, tem bastante sódio, my gosh. Zinco, não é, muito zinco também não é bom, nada é bom demais.
Selênio, tenho bastante. Oh, é espermatozoide, é? Yeah, ok. Globo vermelho, frágil, danos cardíacos. Fragilidade, perda de unhas e cabelos, danos nos nervos, músculos e fígado, náuseas. Excesso. Oh my gosh. Oh my gosh. I have enough of this. Fragilidade, perda de unhas e cabelo, já aconteceu comigo. Perda de unhas e cabelo, deve ser excesso de selênio. Encontrado em castanha do Pará, eu estava comendo muita castanha do Pará que eu encontrei aqui finalmente na Ásia e eu comi muita castanha do Pará. E as minhas unhas começaram a cair e o meu cabelo, mas não ficar pelado, é claro, eu tenho muito cabelo. Então, foi por isso, né? Oh, muito selênio. Oh. Então, é isso. Muito legal esses estudos. Muito legal mesmo. Me ajudou a realmente ver, porque eu não estava satisfeita com os resultados de MyHeritage, 123andMe e Family Tree DNA, o FTDA. Eu não estava muito convencida, então decidi fazer outros testes e finalmente veio o que eu queria ver. É isso, eu tenho mais ibérico, mais latino em mim, que é normal, né? E alguns sul da Europa e africano em geral, semitas e que mais? Asiático a gente chama aí de índios, que não são asiáticos. Mas isso mostrou que nós brasileiros não somos uma etnia única, mas sim nós somos um conjunto diversos. Nem todo mundo no Brasil ou nas Américas são iguais, porque você vai ter um fenotipo diferente e os seus cromossomos vão também variar muito. Vão variar muito de pessoas a pessoa naquele mesmo país, em nacionalidade. Alguns vão ter mais africanos, alguns vão ter mais índios, índios não, asiáticos, que é pessoas tribais que vieram da Ásia para aí. Alguns vão ter mais europeus do norte, alguns terão mais russos, alguns terão mais, quer dizer, ucranianos russos, lógico, né? Alguns vai ter mais ibéricos e alguns vão ser a metade de uma coisa e outra. Para mim, eu sou mais ibérica, também porque esses povos da Ásia Ocidental, hebraicos e árabes, já se misturaram muitos com os ibéricos, os latinos primordiais e os originais. Então ficou assim, com complexidade, uma mistura muito assim complexa e uma bagunça do estudo genealógico, de procurar saber realmente se os ibéricos que eles falam e outras pessoas que eles falam, outras etnias, como vamos dizer assim, germânico, né? Em geral, esses povos são escandinavos e outros germânicos, latinos, gregos e russos. Se eles realmente são russos ou eles são uma mistura mesmo dentro da Europa. Entendeu? O que eu quero dizer é que alguns dos ibéricos que foram para o Brasil já eram admisturados, já eram miscigenados, isso que eu quero falar. E às vezes esse estudo aqui a gente não sabe com certeza e com certeza absoluta de sua originalidade, do povo que fazem esses estudos. Porque a gente não sabe se não que as pessoas realmente têm aquela etnia ou têm aquele fenotipo de
europeu, que estão na Europa e fazem estudos, se eles realmente são europeus, ou são africanos, ou são asiáticos, ou aqueles que estão na África, que realmente são negros e fazem esses estudos. E eu não sei, pode vir alguma coisa errada, a gente nunca sabe. Nesse quesito eu sou um pouco paranoica e eu não creio que, como por exemplo, aquele show lá, várias pessoas lá no Reino Unido não são todas europeias, algumas são arábicas, e aquele Simon Cowell, I don't know, não sei o nome dele, esqueci, aquele cara lá é um pouco romano e ele é árabe e romano. Ele não é 100%, vamos dizer assim, europeu, mas um pouco das coisas de turco, de romano e de árabe. Se ele fizer também de judeu não, é hebraico, se ele fizer um teste de DNA, vai vir tudo isso, vai mostrar tudo isso para ele. Então, eu quero mostrar e falar que nem todas as pessoas que estão em certos países, como eu estou aqui na Ásia, não quer dizer que eu sou asiática totalmente 100%, nada a ver, nada a ver. Entendeu onde eu quero chegar? Então, a gente nunca sabe mais. DNA vai ser DNA, cromossomos vai ser cromossomos. E se os cientistas realmente sabem o que estão a fazer, então eles sabem de onde, não importa onde você está, mesmo se estiver na Lua, ou Mercúrio ou Marte, eles vão saber da sua origem, não é mesmo? Se eles realmente forem inteligentíssimos, eles vão saber da sua origem, baseada nos estudos que eles fizeram.